A bola faz parte da vida do nosso entrevistado desta semana. Por quase 2 décadas, ele atuou no futebol. Começou a carreira como goleiro, mas depois trocou as luvas pelo apito. Marcos Café, ex-árbitro, é o nosso entrevistado. Seja muito bem-vindo, Marcos, ao Entrevista.net. Obrigado, Alcimário. Obrigado ao ecoaco.net, a todos os telespectadores. Estou aqui para te responder as suas perguntas e ter esse bate-papo tranquilo com você aqui, onde a gente possa estar levando ao público aí conhecimento da minha carreira, que graças a Deus foi muito boa. Eu queria que você começasse falando, Marcos, da história dessa bola que você guarda como uma relíquia. Por quê? Na verdade, essa bola, ela fez parte do último jogo da minha carreira, no torneio início, no estádio Florestão, onde a final Rio Branco e Adesg, o jogo terminou nos pênaltis. E estava tudo caminhando certinho, as cobranças de pênalti. Quando encerrou a última cobrança, Rio Branco campeão. Foi quando alguém lá de fora, 2 pessoas lá de fora, participaram, né, dizendo que eu me equivoquei, que não havia sido feita a contagem correta das cobranças não, de pênaltis. Com isso eu peguei, voltei atrás e deixei a Adesg cobrar mais um pênalti, o qual foi convertido e sagrou-se a Adesg campeão do torneio início. Nesse exato momento, os jogadores do Rio Branco buscaram a imprensa, questionaram lá fora, e a imprensa veio até mim e me trouxe a verdade sobre o que havia acontecido. E realmente, eu estava certo, o Rio Branco era campeão. Nisso, eu naquele momento te dei o apito sagrando o Rio Branco campeão do torneio início. E fiquei com a bola como lembrança, que não deixa de ser uma história na vida de um árbitro de futebol, que passa por tantas dificuldades dentro de um campo de futebol para fazer com que o espetáculo se torne bonito e bom de se assistir, e com isso, uma boa arbitragem, é claro. Essa bola marcou o encerramento da sua carreira, mas eu queria que você falasse como foi que você começou como árbitro de futebol aqui no estado. Campo de pelada, né, Alcimário? Eu sempre morei aqui na Isaura Parente e meus amigos da minha infância, da minha juventude, a gente jogava bola muito no campo do 7º Beck, a gente chamava Campo da Fronteira. E nisso, obviamente, quando você sai, perdeu em 15 minutos, 10 minutos ali a pelada, alguém vai ter escolhido para apitar. E eu me familiarizei com aquilo lá, gostei daquilo, me identifiquei com aquilo ali e comecei a apitar. Comecei a apitar as peladinhas nossa do 7º Beck lá. Daí a pouco comecei a apitar na Fumbesa, lá com o professor Nino também. E fui realmente gostando do apito. Certo dia, um colega meu de trabalho, que movia um campeonato lá no Panorama, me convidou a ir apitar lá no Panorama. E eu então aceitei e fui. E dali foi bom demais, gostei, apitei finais no Panorama, tudo. Aí fui pro SESC, SESI, pro ABB. E daí me convidaram para apitar no Calafate. E o Calafate foi o grande alavancamento, né? O que me destacou, o que me deu aquele pontapé inicial. De que maneira? Eu, apitando ali no Calafate, começou a encher os olhos dos atletas, gostar da minha postura, da minha rigidez, da minha maneira, o meu preparo físico, que não deixava sombra de dúvida, né, a minha força física dentro do campo. E começaram a gostar daquilo. E aquilo começou. E o campeonato do Calafate é um campeonato que a imprensa vê ele, a cidade toda vê ele. Muitas das vezes a gente brincava dizendo que dava mais gente no Calafate do que no próprio estado de Zé de Melo. Com isso, eu fui avançando, apitando os finais e tudo, e um certo dia, um colega nosso da imprensa, Raimundo Fernandes, da imprensa, seu amigo também, chegou perto de mim e disse para mim o seguinte: Marcos, você apita muito bem, você deveria ir para a federação. E eu fui e disse que não penso nisso não, só brincadeira isso aqui. E ele pegou, trouxe o seu Adônida Feitosa, o vulgo Barbadinho, e foi lá me assistir. Quando terminou o jogo, ele me fez então o convite, que eu recusei também, de forma que ele
indagou novamente, me deu as prerrogativas e me chamaram. E eu fui lá, fiz o curso da federação, passei, apitei o primeiro ano no estadual aí, e já no segundo ano já estava apitando na Série C da região norte. Então foi uma carreira que começou muito rápida, eu não tive auxílio de ninguém, ninguém me preparou para isso. Eu, por conta própria, fui estudando, me preparando, me capacitando, principalmente na questão física, e com isso abriu-se as portas, que foi para o norte do Brasil. E dentro desse norte do Brasil a gente apitou tudo, né? De Belém para cá a gente apitou tudo, Maranhão, Manaus, Roraima, Rondônia, interior de Rondônia. E assim foi, uma carreira que eu tenho a agradecer muito, muito, muito a região norte, que me recebeu, né? Para não dizer que eu vou falar da pessoa que realmente fez com que isso tudo acontecesse também. Se não fosse ele me ajudando, com certeza nada disso teria acontecido. Presidente da federação? Sim. Obviamente, quando você está à frente de uma entidade, trabalha na entidade, você tem lá uma pessoa que comanda. E essa pessoa que comanda é o presidente da federação, que tem uma comissão de arbitragem e tudo. E mesmo uma comissão de arbitragem, se você não tiver respaldo do presidente, você não vai a lugar nenhum. O Antônio Aquino, com toda a sua maestria, com toda a sua tranquilidade, com sua educação, seu respeito, ele acreditou em mim. A quem eu devo muito, né? Claro. Marcos, antes de você iniciar a sua carreira como árbitro, você foi goleiro de futebol, defendeu o Vasco, o São Francisco, Independência e até o Rio Branco. Eu queria que você falasse assim também dessa sua carreira, como diz os antigos, de guarda-meta. Verdade, eu comecei, como eu falei, né, pelos bairros, jogando pelo União da Isara Parente, pelo Isaurão, times que eu aí joguei pelo Piauí, do Domingos Amaral, e aí veio o seu Raimundo, dono do Vila Nova, e me contratou para o Vila Nova. E o Vila Nova foi que realmente me deu a oportunidade, num jogo treino contra o Rio Branco, lá no estádio Zé de Mello, onde nós ganhamos do poderoso Rio Branco, com os Paquito, né, o trio lá, o quarteto, né, Paulo Henrique, Jorge Jacaré, Otto e Valmir. E ganhamos dele, com Isomar no gol e tudo, ganhamos deles lá dentro, o Piauí 3-2. E o Coca-Cola era então o treinador nessa época, e eu me destaquei, peguei tudo. E o Coca-Cola pediu a minha contratação para o Rio Branco. E eu fui ser o reserva do Isomar, quando não era o Kleber, o reserva, a gente revezava ali, sendo reserva do nosso goleirão Isomar, que é inesquecível no nosso futebol, a quem eu respeito muito também. De forma que dali, depois de um ano, campeão estadual, campeão da Amazônia, do Copão da Amazônia, né, vice-campeão, aí eu resolvi sair para o clube pequeno, para poder crescer. E fui para o Vasco da Gama. Do Vasco da Gama fui para o São Francisco, do São Francisco fui para Independência. E essa foi a minha carreira dentro do futebol, a qual eu agradeço muito a esses clubes que me receberam, abriram as portas para mim. Através deles, realmente eu me destaquei por pouco tempo. Não fui um brilhante goleiro, mas tive minha participação dentro do futebol, criando como jogador também. De volta à arbitragem, eu queria que você falasse da sua passagem. Aqui no estado você apitou 7 decisões estaduais, mas também brilhou fora. Apitou mais de 100 jogos das séries A, B, C, Copa do Brasil. Quero que você fale dessa sua experiência de apitar jogos de grandes clubes. Podemos citar São Paulo, Santos, Vasco da Gama e tantos outros. Alcimar, como eu te falei anteriormente, a carreira foi assim brilhante, foi maravilhosa. Ela foi de um conteúdo muito bom para mim, e positivamente. Negativamente, como eu falei anteriormente também para você, eu estava só. Eu não tinha aquele padrinho forte para me auxiliar, aquela pessoa para me dar conselho. Tudo era o Dr. Aquino, tudo era o presidente da federação. Algumas vezes o Barbadinho, algumas vezes o outro diretor, o Wagner Cardoso de Mello, também conversava muito comigo. E nisso eu segui a carreira do pontapé inicial e comecei a apitar por Rondônia, Manaus, né, dentro da região norte. E me destaquei, apitei diversos jogos da Série C e Copa do Brasil da região. Mas todo ano eu apitava a Copa do Brasil, todo ano. Mas antes disso, obviamente, eu tive esse legado, esse segmento de jogos, essa sequência de jogos do campeonato estadual, de finais do campeonato estadual. A gente, quando fala assim, apitou 7 finais, a gente se preocupa com isso porque só ele apitava 7 finais. Obviamente, a federação ela passou naquele momento por uma transformação, a arbitragem acriana, onde nós tínhamos acabado de perder o árbitro
José Ribamar, Gadelha, tudo árbitros de ponta, de primeira linha, tudo que se aposentaram. E eu cheguei logo em seguida, né? E atrás de mim, os árbitros que vinham, eram árbitros bons também, que apitavam e ajudaram a fazer o Campeonato Acreano acontecer dentro da arbitragem, né? E veio uma sequência de finais de campeonato em cima do conteúdo que a gente apresentava dentro do estadual, o que trazia segurança realmente para os atletas e para os clubes de futebol. A própria imprensa clamava o nosso nome. E com isso a gente teve essa sequência. Essa sequência foi quebrada porque eu apitei a final do primeiro turno, apitei a final do segundo turno, no quadrangular apitei a final, a primeira da final e apitei a segunda da final. Me sobrecarreguei da semifinal. E quando foi na final, eu apitei a primeira partida e foi quando veio o Paulo César de Oliveira, de São Paulo, e apitou a final. Eu fiquei feliz, para o futebol acreano foi uma coisa boa, para a arbitragem foi uma coisa boa, para a imprensa, do modo geral, para os atletas, para o próprio público que veio naquele dia ver o Paulo César em exceção, um amigo, um cara, gente boa lá de Cruzeiro, São Paulo, o qual eu respeito muito. E a gente ficou feliz e aceitou, né? E dentro disso, continuou depois outras finais, e daí veio os jogos para fora, né? Diversos jogos dentro da Série C, na região norte. Dentre eles, um dia, houve um destaque para a minha pessoa. Como foi que aconteceu? Um quadrangular final, aliás, um jogo final entre Baré e Nacional de Manaus, aonde um desses dois iria para o quadrangular final da Série C, né? E aí foi feita uma sondagem perante os clubes. Aí veio Marcelo Bispo, veio Domingos de Jesus, de Belém, Marcelo Bispo do Maranhão, Almir Belarmino de Rondônia, né? E eu do Acre. E foi unânime, eu fiquei sabendo disso, aí foi unânime, os clubes tudinho preferiram que o Marcos Café fizesse a final, fizesse esse jogo difícil. Um jogo muito complicado lá em Roraima, onde o Nacional sagrou-se o classificado para a reta final da Série C. E daí por diante, um jogo que me marcou muito dentro da colina em Manaus, que foi o São Raimundo e o Ceará. E nisso eu ia apitar os jogos, Mário, eu estava bom demais da região norte, estava apitando, não ligava para isso, mas mexeram comigo. Como que mexeram comigo? Eu fui saindo do jogo São Raimundo e Ceará, 1-0 para o São Raimundo, o Lano era o treinador do São Raimundo, e o Irã Aranha, o que era árbitro, era meu reserva. Quando eu fui saindo lá fora, para minha surpresa, a arquibancada levantou, uma coisa que marcou muito na minha carreira, e eles me aplaudiram de pé. E o Belterra e outros jogadores do Nacional acompanharam o ritmo, te fazendo um cordão para me passar no meio. Eu agradeci a todos com a mão, obrigado, bati no peito, dizendo obrigado, tudo. E aquilo me despertou uma curiosidade de buscar outros horizontes. Por quê? O jogador do Ceará que veio lá cumprimentar o Belterra, chegou e me disse, parabéns, você é daqui mesmo? Eu digo, da região? Eu digo, sou do Acre. Está se perdendo aqui nessa região. E eu vim para Rio Branco com aquela marca, com aquela palavra no meu coração, sabe? E eu cheguei para o doutor Aquino e disse, doutor Aquino, eu queria uma oportunidade para estar apitando na Série B, para estar saindo dentro da região norte. E o doutor Aquino, sereno como ele é, uma pessoa calma como ele é, um estudioso, um homem que sabe tudo, a qual eu respeito muito, disse para me ter calma, que as coisas iriam acontecer. E assim foi, Mário, foi acontecendo. Daí a pouco eu saí para a Série B, Série C, aí veio a Série A. Veio a Série A, Copa do Brasil, e o jogo que me destacou a nível nacional para todo o Brasil, que foi São Raimundo e São Paulo, 2-0 para São Raimundo, 70 mil pessoas no Rivaldão, um público muito quente, muito vibrativo ali naquele jogo, e o São Raimundo ganhou o jogo por 2-0. E terminando o jogo, o Rogério Ceni entregou a bola com a mão e pegou na minha mão e me parabenizou quando terminou o jogo. Eu agradeci, parabenizei ele também pelo trabalho. Daí, venho para Rio Branco. Chego em Rio Branco, está próximo de começar o Campeonato Brasileiro. Para minha grata surpresa, saiu a escala por Brasília. Por quê? Porque para mim poder crescer, eu tinha que sair do Acre. Por que sair do Acre? Geograficamente, Alcimário, você sabe que nós estamos muito longe dos grandes centros. E os clubes pagam toda
a logística do árbitro, né? E com isso ficaria muito caro as passagens, mais o árbitro ganha do jogo, que é o clube local que paga isso aí. E junto com a CBF, com o Armando Marques, lá com o presidente da federação da CBF e o doutor Aquino, me conseguiram uma sede que foi Brasília. E perguntaram se eu queria ir. E eu agarrei a oportunidade e fui, Osmário. Fui para Brasília, lá eu só fui mais um. Comecei a conquistar todos lá em Brasília e criei um legado de amigos. Com a minha simpatia, com a minha tranquilidade, eu procurei buscar essas pessoas para mim e me familiarizei muito com o Luciano Almeida, com o Jamir Garcês, com o Sérgio Carvalho, com o próprio Wilton Sampaio, que agora está se destacando aí no Brasileirão, um bom árbitro, um excelente árbitro, já apitava muito nessa região. E lá não tinha essa, você tinha que apitar no setor de clubes, no setor dos lagos, todos tinham que apitar para poder ir para a Série C. Já fiz quadrangular finais do Campeonato de Brasília, fiz a final do Campeonato de Brasília, e aí fui me destacando. Nesse me destacando, começou a sair, como aconteceu? Saiu a escala para o jogo Santos e Paraná. Na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro. Esse jogo ele tem uma marca para mim positiva, né? Para alguns críticos do futebol, né? É uma marca negativa. Por quê? Quer queira que não, dentro de um jogo de futebol, ele começa bem, tranquilo. O favorito toma as rédeas do jogo e deixa bem claro que estou diante da minha torcida e aqui quem vai dar as ordens na casa sou eu. E obviamente eu vou ganhar. No decorrer da partida, quando o time não consegue alcançar o gol, ele passa a trabalhar com outro mecanismo, que é o nervosismo. Dentro desse nervosismo ele começa a chegar mais forte e nisso a figura do árbitro começa a aparecer. Quando ele começa a aparecer, ele é realmente ali testado por diversas vezes pelos jogadores. E óbvio que quando você está num jogo que tem jogadores maliciosos, jogadores que realmente buscam tentar ludibriar o árbitro, você tem que ter uma preocupação a mais. E naquela época nós tínhamos um jogador e tem ainda, que joga na Europa, o Diego, que era fantástico o Diego, né? Como é até hoje. E o Diego, no princípio da sua carreira, era um cai-cai terrível. E aquele detalhe, caiu ali, caiu acolá, não foi nenhuma das vezes. Quando chegou na área, ele entrou na área, o Ageu puxou o pé dele, uma simplicidade, ele botou o joelho no chão, olhou para mim, foi pênalti. E eu não dei pênalti. E dentro dessa imagem que ficou ali, num erro da arbitragem, não ter marcado o pênalti que foi realmente, que o árbitro não deu por achar que estava se sentindo lesado novamente, se sentindo enganado, o jogo tende a descambar um pouco. E aí saiu um pouco para a violência, e o árbitro teve que aparecer com 2 expulsões, podia ter expulsado mais, entendeu? E o jogo foi 2-2, onde o Paraná não perdeu na sua estreia. E esse foi o jogo que marcou na minha vida. Daí por diante, fui para um jogo no Independência do América de Minas e o Vila Nova de Goiás, onde o jogo foi fantástico, duro demais. E quando o jogador Alex do Vila Nova veio mais em cima de mim, cobrando um cartão amarelo, me peitando, eu dei um empurrão nos peitos dele para trás. Eu não podia ter feito aquilo, fez parte do meu aprendizado. Nisso ele disse: Café, se eu caio aí, como é que ia ser? Tal, né? Falou. Jogo maravilhoso, Vila ganhou dentro de casa, tudo. A CBF me liga. E o doutor Armando quer falar com você. Pois não, Helenice, obrigado, querida, tudo bem. Parabéns pelo jogo, viu? Muito bom a sua volta, o seu retorno. E ficou claro pelo Armando Marques que eu iria apitar 4 jogos na B para retornar à A novamente, porque eu era árbitro de primeira divisão e não de segunda divisão. Essas foram as palavras dele. Nisso, eu, dentro do avião, conversando com o Renato, com o João Neto, eu disse para mim mesmo, eu digo, não quero 4 jogos na Série B não, quero só esse e vou voltar para a primeira. E foi o que aconteceu, Osmário. Marcos, queria que você falasse também como foi apitar o rebaixamento do Grêmio em pleno estádio olímpico. Não só o rebaixamento do Grêmio, né, Osmário, teve outros rebaixamentos também. A CBF me colocava em cada jogos, principalmente o jogo de queda. Eu apitei a queda da Tuna Luz de Belém, dentro lá do estádio da Tuna. Apitei a queda do Anapolina, dentro de casa, dentro de Anápolis. Apitei a queda do Mogi Mirim, dentro de Mogi. Tudo dentro de casa. E aí veio também, apitei um jogo que antecedeu a queda da Portuguesa,
não foi nesse jogo, mas antecedeu, no jogo seguinte ela caiu. Apitei, aí veio o jogo crucial, que foi a queda do Grêmio, dentro do Estádio Olímpico, né? Um jogo muito difícil, muito complicado. O Grêmio jogou todas as suas fichas naquele jogo ali, contra o time de Santa Catarina, o Criciúma, né? Contra o Criciúma. Jogo difícil, jogo duro. Com 15 minutos, 20 minutos do segundo tempo, tive que expulsar o cabeça de área do Grêmio. Na sequência, apitei uma falta na entrada da área contra o Grêmio. O Darley investiu contra a minha pessoa, me xingou por demais, né? E eu fazendo as anotações de cabeça baixa aqui, e relatei para ele: Darley, eu não tenho culpa do Grêmio estar nessa situação. E ele gritava alto e bom tom: você é culpado sim, você e seus amigos. Nisso eu disse: não, Darley, eu não tenho culpa do Grêmio estar nessa situação não. E naquele momento lá, como eu vi que ele estava querendo sair de campo, digo: Darley, nesse momento que você está fazendo isso, eu posso estar investindo contra você, você poderá ter que sair do jogo. E ele foi e gritou em alto bom tom: então me expulsa, me expulsa, me expulsa. E eu ali novamente abaixei a cabeça e repensei e disse: não, não vou expulsá-lo não. Não vou expulsá-lo porque ele vai sair de campo, vai deixar de sair junto com a torcida, não vai receber, que ele também foi responsável pela queda do Grêmio. E aí eu passei a conversar com ele: Darley, eu vim aqui hoje apitar o jogo do Grêmio, uma grata satisfação, muito feliz. Eu lamento pelo Grêmio estar nessa situação, nessa posição que ele se encontra, mas eu tenho muita certeza que o Grêmio vai reverter isso. O time do Grêmio é um time grande. E também vim, Darley, feliz porque aqui encontrar você, um goleiro que eu admiro muito, um goleiro que eu respeito muito, um goleiro que eu realmente gosto de assistir pela televisão, e hoje estou tendo o prazer de estar apitando com você. Eu lhe peço desculpas se aconteceu alguma coisa que não foi do seu agrado, tá bom? Volte lá para o seu gol. Ele colocou a mão no meu ombro e disse: poxa, Café, desculpa aí, caramba, cara, valeu, desculpa. E nem amarelo eu dei, Simário, porque ali, Simário, você tem que ver, o árbitro tem que ter a maestria, ele tem que ter o domínio da situação, o psicológico dele tem que estar bom, entendeu? A estrela do jogo são eles, você não pode crescer e fazer um negócio dele. Se eu meter ele na rua, não tinha ninguém próximo, nenhum atleta próximo, só eu e ele. Quem viu o que ele disse para mim? Ninguém ouviu o que ele falou para mim. Nisso eu peguei, terminei o jogo com o Darley em campo, e assim foi o jogo do Grêmio contra o Criciúma, dentro do Olímpico, né? Marcos, vamos fazer um bate-bola em rápidas palavras agora. Você já saiu do estádio escoltado? Diversas vezes. Árbitro que apita, que não é caseiro, ele sai escoltado. Já foi assediado para receber propina? Já fui assediado para receber propina. Isso dentro do futebol, infelizmente, existe. É claro que existe. Mas as pessoas que são preparadas para ser árbitro de futebol, que passam por uma escola de arbitragem, que são preparadas pelos seus diretores, pelo seu presidente, que tem caráter, ela não se vende de jeito nenhum. No futebol, o árbitro é aplaudido, mas na maioria das vezes é mais xingado. E a família é quem sofre. Aqui ao meu lado, o médico Mário Marcelo, que é irmão do Café. Você acompanhava o Café nos jogos pela TV e também sofria com ele? Com certeza. Boa tarde, né? Nós estivemos sempre juntos, e uma das vezes nós estivemos viajando para Ji-Paraná. O aeroporto estava fechado, o teto aqui. Ele me ligou e nós tivemos que ir de carro, sair daqui à noite, para chegar lá umas 2, 3 horas antes do jogo, e para que ele pudesse arbitrar a partida. E geralmente quando a gente conhece a pessoa, fica mais fácil, que fica lá dentro do gramado, né? Mas eu nunca gostei muito de futebol, e eu gostava de ficar mais fora. Então, ao lado de fora, você tem um à sua direita, um à sua esquerda, um atrás e um na frente, xingando, chamando sua mãe de palavras feias, né? Isso é bem complicado. Mas a gente sempre esteve junto, eu gostava muito de ir ver ele apitar os jogos, né? E assim dava uma força, acompanhava ele nessas viagens, né? E foi muito bom, enquanto durou até aquele ano, onde ele largou. E eu mesmo, particularmente, não gostei de ele ter largado, mas chega a hora e tem que abandonar mesmo, como os jogadores falam, pendurar a chuteira. E ele, como árbitro, pendurar o apito, né? Mas me orgulhei muito, né, no tempo que ele esteve fazendo esse trabalho. Foi considerado aí talvez o melhor árbitro da região norte já, né? E estamos aqui, né? Agora aí aposentou, né, nessa parte de futebol,
Marcelo, então você era um torcedor neutro, estava no estádio, cercado pela multidão e torcendo silenciosamente pelo árbitro. Com certeza. Ali, às vezes, até tinha vontade de já partir para agressão com Torcedor chato. o torcedor chato, né? Mas não podia, né? É isso. Tá certo, Marcelo. Ô, Marcos, quero agradecer sua presença aqui no Entrevista.net e para finalizar, você chegou onde chegou com mérito e tudo, mas o apoio da família foi indispensável. Mário, realmente, você falou um texto muito bem falado agora. Família, a base de tudo, né? Você sem o apoio da família, você não chega a lugar nenhum, né? E o meu irmão, o Marcelo Caçula, ele me acompanhava muito, né? Uma pessoa que eu respeito muito, amo muito, um irmão de ouro que eu tenho, né? Todos meus irmãos são maravilhosos, minha família é maravilhosa, eu gosto de todos eles, mas o Marcelo se destacou-se pelo seguinte, porque ele gosta de estar junto, gosta de apoiar, é uma pessoa que sempre foi virado, certo? E resolveu fazer faculdade de medicina, se formou médico, é um médico da família, é uma pessoa tranquila, uma pessoa que engalga e inspira outros espaços dentro da sua vida, é um cara que busca sempre estar fazendo bem, não importa quem, é uma pessoa que eu respeito muito, gosto muito, e também quero te dizer que a minha mãe também me apoiou muito, a quem eu amo muito, está lá em Belo Horizonte essa hora, junto com a minha irmã Cássia, os demais irmãos também me apoiaram muito, né? De forma que eu agradeço, Mário, né, a sua vinda aqui, essa lembrança, essa matéria que você está fazendo comigo aqui, isso para mim é de grande importância, de uma grandeza fora do comum. Muitas das vezes a gente reclama que o árbitro, quando o jogador para, ele é esquecido, né? Mas ainda existe pessoas que lembram muito com carinho e buscam fazer assim uma lembrança, trazer à tona essa pessoa que fez esse trabalho dentro do cenário nacional, como você está fazendo aqui agora. Então te parabenizo por isso, te agradeço a todos os telespectadores e Deus abençoe a cada um que está na nossa cidade, que nosso país possa estar melhorando cada dia mais. Um abraço a todos os meus amigos da prefeitura, ao nosso prefeito Marcos Alexandre, também a todas as pessoas que estão ligadas ao futebol. Um abraço para todos os árbitros de futebol do nosso estado. Eu não poderia deixar de falar neles, porque realmente muitos deles se espelham em mim, gostam de mim, fazem pergunta para mim, nas confraternizações me chamam, conversam comigo. São pessoas que buscam ter conhecimento, engrandecer sua capacidade, buscando saber das minhas experiências. Então, eu mando um abraço para todos os árbitros da Federação Acreana, em especial ao nosso presidente, Dr. Aquino, a quem eu respeito muito, gosto muito, entendeu? E um feliz ano novo para todo mundo, para todos que estão ouvindo aí, para todos do nosso estado, e que Deus abençoe a cada um de nós. Obrigado a vocês que vieram fazer essa entrevista comigo aqui, muito obrigado, estou muito feliz e agradeço de coração. O Entrevista.net desta semana termina agora. Na próxima segunda-feira a gente volta com outro bate-papo.